A Xiaomi lançou em 2020 o Redmi 9, com um preço muito bacana e um processamento muito bom, mas será que ele é suficiente para quem está em dúvida entre o Redmi Note 8? É isso que você vai ver nesse vídeo, depois da vinheta, se vale a pena ou não você comprar o Redmi 9 ou o Redmi Note 8, dois smartphones da Xiaomi que brigam entre si pelo público brasileiro. Se você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui para o canal. Se você gostar do conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se você se decidir com esse vídeo para qualquer um desses dois aparelhos, vou deixar o link dos dois aqui na descrição da Amazon Brasil, que é parceira aqui do canal. Então se você quiser estar adquirindo com segurança e um frete bem rápido, o link vai estar aqui embaixo, beleza? E se você não achar um preço bacana, tem o grupo de ofertas também do canal, que está aqui embaixo na descrição. Então é só você entrar lá, tem para o WhatsApp e para o Telegram. E vamos começar falando desses dois monstrinhos aqui da Xiaomi. Desse lado aqui, ó, eu tenho o Redmi Note 8, que é o smartphone mais vendido da empresa praticamente, até hoje, se eu não me engano. Eu acho que o tanto que vende esse aparelho aqui, dá para fazer um castelo com o tanto de aparelho que já foi vendido desse modelo aqui. E aí desse lado aqui nós temos o Redmi 9, custando mais barato que o Redmi Note 8 e tendo um desempenho melhor. Então aí já fica uma dúvida, né? Será que compensa ainda comprar o Redmi Note 8? Vamos começar falando primeiramente da construção dos dois. Aqui nós temos duas traseiras totalmente diferentes. Redmi Note 8 trazendo uma traseira em vidro com um acabamento bem mais bonito, na minha opinião, tá? Aqui nós temos no Redmi 9 uma traseira em plástico que não deixa de ser bonita, mas nós temos aqui um plástico que ele é texturizado, então na hora que você passar o dedo, você sente que ele tem uma texturinha. Ambos têm 4 câmeras traseiras e as câmeras são equivalentes, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Temos o sensor de digitais na traseira de ambos os aparelhos e se a gente for ver assim, você vai falar, só muda o design. Temos praticamente um aparelho bem parecido, exatamente, é isso mesmo. Construção em plástico nas laterais do Redmi 9 também. Na parte de na frente, né, no caso, deixa eu desbloquear aqui, nós temos as telas, duas telas IPS, ambas sendo Full HD. Então a qualidade da tela, elas são bem parecidas. Nesse quesito aqui, o Redmi Note 8, ele se sai na frente por muito pouco, tá? Ele se sai na frente pelo quesito luminosidade. Deixa eu arrumar aqui para vocês terem uma ideia, ó. Aqui nós temos o Redmi Note 8, balançando aqui, ó. Dá uma olhada como o brilho dele é um pouco mais elevado do que do Redmi Note 9, tá? Vou deixar os dois retinhos aqui para vocês terem uma noção. É pouca coisa, mas dá uma diferença se você for usar o smartphone em locais bem iluminados. Mas nesse quesito, eu acho que o Redmi 9 ainda, ele tá dentro do preço dele bem ok, porque o Redmi Note 8 ele custa mais caro que o Redmi 9. Ambos têm 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento e tem versões um pouco mais parrudas no Redmi Note 8, que tem a versão de 4 GB de RAM, se eu não me engano, e 128 de armazenamento. Só que aí o preço já sobe. Em questão de preço, os dois custam em torno de R$ 1.200 o Redmi 9 e R$ 1.400 o Redmi Note 8. Então nós temos aí uma diferença de R$ 200 entre os aparelhos, que se for ver, dá uma boa diferença para quem quiser um smartphone um pouco mais barato e não quer gastar tanto, né? Quiser comprar o Redmi 9. E na questão de tela, eu acho que o Redmi Note 8 ele se sai melhor, sim. Só que na minha opinião, se a tela, a luminosidade ela não for interferir em você, eu ficaria com o Redmi 9 nesse quesito. Em desempenho, ambos têm processadores diferentes. Redmi Note 8, nós temos o Snapdragon 665 com 170 mil pontos no AnTuTu, em média, tá? É só um comparativo aqui. Essa pontuação não quer dizer que vai ser super melhor, mas é uma comparação válida para caso você compre o aparelho. E o Redmi 9, nós temos aqui o Helio G80 da MediaTek, e ele faz 203 mil pontos no AnTuTu. Aí nós já temos uma bela de uma diferença, né? 30 mil pontos no AnTuTu. O desempenho do Redmi 9, mesmo custando mais barato, é melhor em comparação ao Redmi Note 8, que traz o Snapdragon 665. Então aí, em questão de desempenho, o Redmi 9 se sai melhor. Então se você quer um smartphone para jogar, para fazer a sua multitarefa um pouco mais rápido e que vai durar um pouco mais de tempo, o Redmi 9 é melhor nesse quesito. Em questão de bateria, Redmi 9 com 5.000 mAh de bateria, Redmi Note 8 com 4.000 mAh de bateria. Então aí nós temos também 1.000 mAh de diferença saindo na vantagem para o Redmi 9. Então nós temos mais bateria, um processamento melhor e agora a gente vai falar em câmeras, porque câmera, muitas pessoas hoje em dia
optam por comprar smartphones com câmeras boas para não passar nervoso na hora de tirar umas fotos bem bonitas. Redmi Note 8 nós temos 48 megapixels, temos uma câmera ultra-wide e uma câmera macro com a sua câmera de desfoque. Redmi 9 com sua câmera principal de 13 megapixels, ouçam bem, 13, uma ultra-wide e uma macro, e também tem a sua de desfoque. E o mais impressionante é que, assim, na minha opinião, a diferença da câmera não é tão absurda assim. Mas calma lá, tem diferença, só que não é absurda. Durante o dia, a câmera do Redmi Note 8 e do Redmi 9 são muito parecidas. Eu vou deixar passando algumas fotos para vocês aí, para vocês terem uma noção de comparação, mas quando chega à noite, a câmera do Redmi Note 8 se sai melhor, tanto por conta do 48 megapixels e da tecnologia Quad Pixel, que dá uma melhorada em questões de baixa luminosidade. Nessa questão, eu acho que assim vai muito do gosto da pessoa e do que ela pretende. O Redmi Note 8 se sai melhor no quesito geral, mas o Redmi 9 não fica muito atrás não, tá? A questão aqui vai ser uma só, que é a questão da gravação, tá? Só vou falar um pouquinho da questão de câmera frontal, que são bem parecidas também, só que eu achei que o Redmi Note 8 ele tem uma nitidez um pouco melhor nesse quesito. E também não treme, mesmo que você trema um pouquinho a mão, a foto não sai tanto borrada quanto sai no Redmi 9. Qualquer tremidinha que você der no Redmi 9, a câmera frontal vai borrar e você vai ter que tirar outra foto. Isso que eu tô falando durante o dia, durante a noite a questão piora mais ainda. E a diferença maior entre os dois é a questão de gravação. Redmi Note 8 consegue gravar em até 4K 30 frames por segundo e 1080p a 60 frames por segundo. Redmi 9 consegue gravar em apenas 1080p a 30 frames por segundo. Isso é uma desvantagem bem grande, principalmente na era, digamos, de mídia digital que a gente tá, né? Todo mundo postando nas redes sociais e etc. Então, assim, Instagram, Facebook, todo mundo costuma postar coisa em 4K ou 1080p a 60 frames por segundo. Tudo bem que 1080 a 30 não é assim uma diferença tão grande dependendo do usuário, mas é um adendo para você aí que está afim de trabalhar com câmeras e fazer vídeos e etc. Então, um adendo que o Redmi Note 8 ele se sai melhor na questão de gravação. Em questão de fotos, eu acho que os dois ficam bem parelhinhos aí e vai depender muito do ambiente e do local que você estiver tirando a foto para um se sair melhor que o outro. Nesse quesito, eu acho que os dois aparelhos se dão muito bem. Em questão de conectividade Redmi Note 8, nós temos aqui, ó, entrada tipo C nos dois, temos entrada de microfone, entrada de som aqui para você colocar o seu fone de ouvido, temos infravermelho nos dois, e a única questão aqui que eu acho aqui que foi a seguinte: nós temos aqui no Redmi 9 um aparelho muito bem elaborado que veio praticamente para suprir toda a necessidade do Redmi Note 8, a não ser pelo design, né? O design deixa um pouco a desejar, mas a questão de diferença de valores eu acho que compensa você já partir para o Redmi 9 se você não tem o Redmi Note 8. Se você tem já o Redmi Note 8, não compensa você trocar para o Redmi 9. Então, eu acho que assim, o Redmi Note 8 é um bom aparelho ainda, mas eu recomendaria ele para pessoas que querem mais uma gravação com mais fluidez e com uma qualidade maior de gravação. Já o Redmi 9 eu recomendaria em todos os outros quesitos, menos em tela, que é um pouquinho mais baixa a luminosidade. Mas principalmente eu recomendaria o Redmi 9 para quem quer jogar. Quem gosta de jogar, o Redmi 9 consegue se dar bem em praticamente qualquer jogo da Play Store sem muitas dificuldades. Claro que não vai rodar tudo no máximo, mas consegue sim se dar muito bem em qualquer jogo atualmente. Já o Redmi Note 8 tem que dar uma baixada ali nas configurações, tem jogo que tá já um pouco capenga nele. Não quer dizer que tá ruim, mas ele tá pedindo já um fôlego a mais que ele não tem, e o Redmi 9 veio para suprir essa necessidade. Essa é a minha opinião em questão desses dois aparelhos. Eu quero saber a sua, então deixa um comentário aqui embaixo de qual desses dois smartphones você preferiria estar comprando e se você tem o Redmi Note 8 ou o Redmi 9, ou se você acabou de comprar qualquer um deles, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E caso você queira entrar no grupo de ofertas, vai estar aqui embaixo na descrição e você vai ser muito bem-vindo, beleza? Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!